boa noite. Em primeiro lugar, nós pedimos desculpas pelo pequeno atraso de hoje, que realmente nós esquecemos o pendrive em casa, e sem ele, talvez essa conversa que nós vamos ter hoje ficasse um pouco mais difícil de ser entendida. Mas graças a Deus tudo está resolvido. Então que Jesus possa permanecer em nossos corações e possa nos amparar em mais uma noite de estudos e de reflexão. Agora há pouco a Ana Cláudia disse que nós pensássemos, que nós refletíssemos sobre o texto do Evangelho. E o que ela disse vem muito a calhar com o nosso estudo de hoje, porque nós acabamos de dizer que essa é uma noite de reflexão. Por que reflexão? Porque um dos grandes propósitos, um dos maiores propósitos da doutrina espírita é justamente esse, que nós possamos tomar conhecimento da doutrina através de leituras, através de estudos, e a nossa casa Seva tem vários canais de estudo, mas principalmente é propósito da doutrina que, após tomar conhecimento das leis que regem a espiritualidade e a nossa vida, nós saibamos o que fazer para aplicar na nossa vida cada leitura, cada estudo que temos a bênção de ouvir e de participar. Aí nós vamos começar a pensar de que forma nós vamos implantar em nós essas reflexões. Talvez, gente, não seja possível implantar todas as reflexões espiritualistas em uma única encarnação, porque é muita coisa, não é? Mas devagarinho, com o tempo, com as várias encarnações com as quais a espiritualidade de Jesus nos abençoou, nós vamos poder fazer todas essas reflexões. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos também refletir e no final nós vamos entender por que a humildade é o caminho para o progresso espiritual. Olha, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, no item 2, é-nos dito: a ninguém é concedida entrada no reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então nós já percebemos aqui que hoje nós vamos falar sobre a humildade, ou melhor, sobre o orgulho e a humildade, porque a humildade é o oposto do orgulho. E nós já vamos colocando duas perguntas, que nós vamos começar já colocando duas perguntas para todo mundo aqui, para todos nós refletirmos. A primeira pergunta: nós somos orgulhosos? Ah, mas será que a gente que é espírita? A gente já passou desse estágio, passou não, Ana? Sim, nós somos orgulhosos. E a segunda pergunta: nós somos humildes? Talvez alguns já tenham conseguido algum tipo de humildade, mas na maioria nós não somos. Nós precisamos ter cada vez mais humildade. Então é preciso que a gente se lembre, primeiramente, que todos nós, encarnados e desencarnados, somos espíritos que foram criados por Deus, simples e ignorantes, e que estamos todos aqui na Terra, nessa jornada evolutiva, neste que é o planeta de provas e expiações, porque ainda necessitamos dessas provas. E estamos aqui para aprender.
aprender com as nossas faltas, que nós estamos cometendo todos os dias, mas as faltas também nos ensinam, e aprender com o próximo, com o que vemos no próximo, tirar tudo de bom que pudermos disso para a nossa evolução. E por que nós precisamos de evoluir? Porque é o nosso destino de espíritos eternos, para que quando voltarmos à pátria espiritual, estejamos melhores do que quando de lá partimos e aqui chegamos, não é? Então aí entra, gente, aquela famosa frase, né, que está lá na Bíblia, que está no Evangelho: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Orai e vigiai. Todo mundo ouve, né? Todo mundo já ouviu falar: ai, vamos orar, vamos vigiar. Tudo. Sim, nós devemos orar e principalmente vigiar o tempo todo. Mas vigiar o quê? Vigiar nossas palavras, nossas atitudes e nossos impulsos, que é um trabalho muito difícil, viu, gente? Porque muitas vezes quando a gente pensa em começar a vigiar, já cometemos o erro, não é? Porque nós somos impulsivos demais. Nós dissemos que estamos aqui para evoluir, e em cada encarnação a gente chega aqui, gente, a gente chega aqui com um planejamento reencarnatório. O que é isso? O planejamento reencarnatório é o que nós decidimos que vamos fazer quando estamos encarnados, e lá, junto com nossos guias espirituais, com os mentores que cuidam da nossa vida, nós fazemos esse planejamento. É a mesma coisa quando a gente pretende fazer alguma coisa que precisa ser planejada antes. A gente, por exemplo, que trabalha demais, a gente só tem tempo de ir no supermercado no fim de semana, não é? Então a gente faz a linda listinha, não faz? Para ver o que a gente vai comprar? É o planejamento. Da mesma forma, é o que existe planejamento quando nós vamos reencarnar. E esse planejamento, nele, constam as provas e as expiações, que são os nossos desafios evolutivos. Muita gente chama as provas, as tristezas da nossa vida de problema, mas não são problemas, são os desafios evolutivos, eles são desafios. Nós temos desafios, não temos problemas, certo? E se nós cumprirmos com isso, tudo que está aí constando no nosso planejamento reencarnatório, e ótimo, né? Nós vamos continuar a nossa evolução. Mas se não cumprirmos, gente, nós vamos voltar aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes até conseguir cumprir. Por quê? Porque para mundos piores nós não vamos, porque o ser humano ele pode estacionar ou evoluir. Evoluir nunca, regredir nunca, mas nós vamos ficar aqui até conseguirmos. E é aí, gente, dentro desses desafios evolutivos, que entram as virtudes e os vícios morais. O Evangelho segundo o Espiritismo fala muito sobre isso, fala muito sobre as virtudes, fala muito sobre os vícios morais. Por quê? Porque nós, como somos espíritos em evolução, nós estamos submetidos a imperfeições, nós estamos submetidos aos vícios morais, que são orgulho, egoísmo, vaidade, etc. Todos nós temos, infelizmente, trazemos em nós, em maior ou menor nível, esses vícios morais, não é? E agora vocês vão me perguntar assim: nossa, mas que coisa difícil, se eu tenho tudo isso dentro de mim, e agora? O que vai ser de mim? Eu não tenho jeito, então. Ai, gente, calma. Tudo isso faz parte de espíritos que ainda se encontram
evoluindo num planeta de provas e expiações, como é a nossa Terra. E qual que é a nossa missão, então? É fazer aquelas reflexões sobre as quais nós falamos lá no comecinho do nosso papo, fazer as nossas reflexões e ver se nós conseguimos transformar o homem velho que existe dentro de nós, cheio de vícios morais, transformar esses vícios em virtudes. Essa é a missão do homem encarnado na Terra. E quais seriam essas virtudes? Várias, muitas. Entre elas, nós temos o amor, a esperança, a compreensão, a fé e a humildade. Humildade é o foco da nossa conversa de hoje. Porque, de início, nós temos que ver uma coisa. Muitas vezes, quando nós estamos falando de orgulho, estamos falando de humildade, nós distorcemos o significado desses dois sentimentos. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu tivesse uma outra filha, que eu tenho uma, Bruna, que é uma excelente arquiteta, mas suponhamos que a minha outra filha tivesse passado em primeiro lugar no vestibular de medicina da UFMG ou da UFPM e tal coisa. Como é que eu me sentiria? Eu ia dizer o quê? Eu estou orgulhosa da minha filha. Eu não estaria orgulhosa, não. Eu estaria muito feliz. Certo? Um outro exemplo. Muitas vezes a gente passa perto de algum bairro distante e tem aquelas habitações muito simples, aí nós vemos um senhorzinho ou uma senhorinha que mora numa casinha simples, aquela casinha paupérrima, e se veste também de uma forma muito simples, quase membragem, né? Aí o que a gente faz? A gente fala assim, olha, aquele senhor, ele é muito humilde. E ainda frisamos bem muito, muito, né? Mas será que é isso mesmo? Será que a humildade é isso? Será que a humildade a gente percebe pela aparência das situações, pessoas e coisas? Não. Allan Kardec vem nos dar a verdadeira definição de humildade. Ele diz que a humildade é um sentimento que nivela os homens, que se devem auxiliar mutuamente e os conduzir ao bem. Então, gente, não tem nada a ver com aparência e nada a ver com os senhorzinhos simples que nós vimos lá atrás. A humildade é um pensamento, a humildade é um sentimento, e como nós somos movidos por pensamentos e sentimentos, são esses pensamentos e sentimentos que vão definir as nossas ações. Então, queira Deus que possamos entender e aceitar a humildade para que ela possa definir o nosso caminhar, não é? Então, gente, é lógico isso, né? Eu só vou agir conforme o que eu penso e o que eu sinto em qualquer situação. Isso é uma coisa matemática. Aí eu peço licença para vocês para contar uma historinha aqui. Aliás, eu tinha 3 historinhas para contar, eu vou contar uma só porque não vai dar tempo. Então, assim, uma vez o Chico Xavier contou isso, que eles estavam organizando, servindo uma sopa fraterna no centro espírita, quando ele percebeu, todos perceberam, que um senhor muito bem vestido entrou na fila para pegar a sopa. Ok? Pegou a sopa e saiu. Daí um pouco ele entrou na fila de novo para pegar a sopa. Ok? Pegou a sopa e saiu. Daí um pouco, nem sei como que cabia tanto, mas ele entrou de novo para pegar a sopa. Pegou mais uma vez e saiu.
Aí alguns companheiros que estavam vendo aquela acharam um absurdo, que nós somos maravilhosos para julgar, né? Principalmente sem saber as causas que estão lá atrás, aquilo que eu chamo com causas, que são as causas que estão atrás das causas aparentes. Né? Chegaram assim, ô Chico, olha lá, olha aquele senhor ali, ó, bem vestido do jeito que ele está, entrando ali para pegar a sopa, tirando de quem precisa, ou seja, na opinião do companheiro, quem precisava da sopa era quem estava mal vestido, quem estava bem vestido. Aí o Chico olhou bem aquele senhor que estava lá na fila, muito bem vestido, e disse assim, até pouco tempo ele não precisava, mas agora ele precisa, ele tem fome. E que Deus abençoe a humildade dele que o fez vir aqui. Então isso, gente, a gente tem que prestar atenção nas coisas e não julgar. Porque a humildade não julga, a humildade acolhe, entendeu? Por quê? E aqui também, ó, nessa definição de Kardec, ele diz assim, ó, que a humildade nivela os homens. O que é nivelar? É colocar igual, na mesma situação, na mesma posição, ninguém acima, ninguém abaixo, iguais. Por quê? Porque nós somos irmãos. E somos irmãos porque somos todos espíritos. A única diferença que existe entre nós é que cada um está num nível evolutivo diferente. Mas isso não faz de ninguém superior ou inferior ao próximo, certo? E a explicação ainda diz que os homens devem se auxiliar mutuamente e então a humildade vai conduzir o homem ao bem, né? Então a gente já vê que o nosso destino é fazer o bem. Mas como? De várias formas, eu vou citar aqui só 3. A primeira é ouvir. Muitas vezes uma pessoa está com um problema e procura a gente. Já aconteceu muitas vezes isso comigo, a minha filha sabe disso. Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, ô Valéria, eu estou com um problema que eu não posso conversar lá em casa. Você é espírita, será que nós podemos marcar para a gente conversar? Aí a gente tem a bênção de poder auxiliar. Isso é auxiliar. Nós vamos doar o ouvido, doar o nosso tempo e deixar aquela pessoa falar. Porque ela só quer falar. Ela não quer que você dê a sua opinião. Ela não quer que você julgue a situação dela. Ela só quer pôr para fora. Ela só quer falar. Então essa é uma das formas em que a humildade se manifesta em nós. A outra é a assistência fraterna nos tempos espíritas. O certo faz, né? Faz sopas, temos cirurgias, aplicação de passe, reiki. Tudo isso é assistência fraterna. Os centros espíritas são grandes laboratórios onde a gente pode praticar o bem lá fora, além das paredes do centro. Porque aqui dentro do centro é muito fácil, todo mundo, oi irmão, oi irmã, quero ir lá fora. Então aqui nós estamos aqui para aprender a humildade. Gente, agora uma situação na qual nós também podemos ajudar as pessoas e que me toca muito o coração. Nós temos alguns irmãos, alguns grupos espíritas, também tem, que tem um trabalho muito bonito, que é de assistência aos nossos irmãos em situação de rua, levando alimento. Eu acho um trabalho muito bacana, sabe? Acho mesmo. Esses irmãos, eles sentem frio, eles sentem fome, mas eles também sentem a solidão.
eles se sentem sozinhos, eles se sentem invisíveis para a nossa sociedade. E são invisíveis. Desculpa, às vezes eu me emociono com isso. Eles são invisíveis. Quantas vezes a gente está passando pela rua, vê uma pessoa deitada no canto assim, a gente olha e passa. Eles são invisíveis. Então essas pessoas, elas não precisam só do alimento material. Aí os nossos irmãos doam cobertores, doam a sopa, o alimento, mas principalmente levam a palavra fraterna. Por quê, gente? Porque os nossos irmãos em situação de rua são todos nossos irmãos. E isso está dentro do conceito de humildade que nós vimos ali agora mesmo. Quando nós tratamos os nossos irmãos desvalidos como irmãos, nós estamos praticando a humildade. Só uma historinha bonitinha que eu vou contar. Há muitos anos atrás, quando eu digo muitos anos, é muitos anos mesmo, é quando eu era jovem, quando éramos jovens, certo? Há uns 30, 35 anos atrás, eu fazia parte de um grupo espírita em Uberaba, o Centro Espírita Aurélia Agostinho, onde eu tive a honra de ficar até vir aqui para a nossa casa serva, né? Nós fazíamos esse trabalho de assistência aos irmãos em situação de rua. Naquela época a gente chamava de ronda no rua. Hoje tem outros nomes, naquela época a gente chamava de ronda no rua. E numa noite que nós estávamos no centro da cidade, nós vimos alguns desses irmãos, um grupo, sentados em frente a um banco. Aí na Leopoldina de Oliveira, naquela época, o banco, acho que é um banco que foi extinto há muito tempo, chamava-se Minas Caixa, que era a Caixa Econômica de Minas Gerais. Eles estavam sentados lá e nós chegamos e fomos levar comidinha, né? Que a gente foi lá fazer isso. Aí um deles chegou para nós e disse: olha, nós não precisamos dessa comida não, porque há uma hora atrás, mais ou menos, um grupo semelhante ao de vocês esteve aqui e nos deu o alimento. Nós não temos fome, mas aquele grupo que está lá do outro lado da rua, eles têm fome. Eu vou chamá-los. Aí ele foi lá, conversou com eles, e um representante daquele grupo atravessou a avenida, veio até nós, pegou a comida, agradeceu e voltou para lá. E o nosso trabalho foi. Aí vocês devem estar perguntando, mas por que eu estou falando isso aqui? Porque foi muito bom a gente conversar com aquele irmão que estava em situação de rua. Sabe por quê? Porque nós temos um certo preconceito, né? Às vezes nós, olha, vou levar ali, mas eu não quero que chegue perto de mim. A gente chega, dá o negócio e sai na hora. Mas não, gente, não é assim não. Naquele dia que nós falamos com eles e falamos de igual para igual, olho no olho, com fraternidade, nós aprendemos muitas coisas. E eles se sentiram um pouquinho visíveis, que é o que eles precisavam. Então, gente, nesses pequenos gestos é que nós nos colocamos na posição de humildade. É difícil? É. Mas vamos exercitar o sentimento de humildade, colocando isso em prática. O Raul Teixeira, num livro que eu peço novamente desculpas, que eu não me lembro o nome do livro, mas eu me lembro da frase. Ele diz: a humildade é a trilha sobre a qual o amor se move. Gente, quando é o que eu acabei de dizer, quando nós estamos falando do amor fraternal, nós estamos exercitando o amor. O que é o amor, né? Quando a gente pensa, o que é o amor? Logo nos vem a imagem de casal de namorados, passeando numa praça de mãozinha atada, ó o meu bem, ó o meu te amo. Não é isso não. O amor é muito mais do que isso, está muito além disso. Certo?
Jesus, né, é que vem nos ensinar o que é o amor. Ele disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí nessas entrelinhas aqui, ele definiu para nós o que é a humildade. Porque o que ele nos orienta? Quando ele diz como a si mesmo, ele está falando para que nós nos conheçamos. Ele está falando do nosso autoconhecimento. É pensar como é que está o meu agir, como é que estão as minhas atitudes. Quem responde para nós é Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, a questão 919, Allan Kardec pergunta assim: qual é a melhor forma de alcançar o progresso espiritual? Aí o Espírito da Verdade responde: conheça-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho vem na continuação dessa explicação, na questão 919A, que aí o Kardec fala assim: olha, eu compreendo que é preciso conhecer a mim mesmo, mas a dificuldade está precisamente nisso. Como é que eu faço? Aí Santo Agostinho disse assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência e passava em revista o que eu havia feito. E mais coisas, mas isso é o mais importante. Então, gente, estamos terminando, viu? A forma mais viável e mais correta que nós podemos usar para o nosso progresso espiritual é diariamente vermos o que fizemos durante o dia, repensar nossas atitudes, repensar nossas palavras. É preciso a gente pensar nisso, né? Mas aí, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente faz algo nocivo para alguém, uma palavra mais ríspida, alguma coisa assim, mas a gente pensa assim: eu fiz, mas ele mereceu, ele merecia isso, eu fiz, mereceu, pronto. Aí caiu por terra tudo que a gente orou, vigilou, estudou o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Porque é o orgulho que estava falando. Vou dar um último exemplo aqui. Esse exemplo eu não fico, porque ele é ótimo e acontece com todo mundo. Gente, todo mundo vai no supermercado fazer compra, não vai? Pega o carrinho e fica para lá e para cá com o carrinho. Mas na hora que chega no caixa. Sabe o que acontece? E quando alguém, uma outra pessoa que está com o seu carrinho, bate o carrinho no nosso calcanhar? Gente, é uma dor. Mas é uma dor que a gente não faz ideia. A gente vai e volta na lua em um segundo assim, ó. Aí tem que usar o que o Valdo ensina muito aqui para nós, aquela história de inspira, expira, para esperar a dor passar. Porque, gente, você está rindo aí do fundo, né, o camisa azul, mas o negócio dói demais. Aí, o que acontece? Aí a gente olha para a pessoa, né? Olha para a cara do infeliz que fez aquilo e fala assim: meu irmão, eu te amo. A gente fala isso? Não. De jeito nenhum. Porque para nós isso ainda é muito difícil. Então, nessas horas, é melhor a gente não falar nada. É melhor a gente seguir a instrução que o Chico recebeu do Emmanuel sobre a água da máscara. O Chico falou para toda vez que você quiser falar alguma coisa que você não deve, você põe a água na boca, não engole nem joga fora. E fica com a água na boca até passar aquela vontade, né? Então, a gente tem que fazer isso, principalmente a gente, né? Que se diz espírita praticante. E se a pessoa que bateu o carrinho no meu pé frequentar o Seva, aí ela chega aqui e me vê sentadinha aqui, né? Falando sobre virtudes, falando sobre Jesus, ela fala assim: eu conheço aquela mulher lá, é aquela que lá no supermercado me xingou por causa do carrinho que eu bati nela sem querer. Já pensou que vergonha? Para mim,
Então, gente, vamos observar tudo, caladinhos, caladinhos, caladinhos. Vamos pensar em como agimos, como falamos. Isso é o orar e vigiar que nós falamos agora mesmo. Humildade é acolher o outro. Humildade é o oposto do orgulho. O orgulho é um vício, assim como a inveja e outros tantos. Muitas vezes a gente fala assim: ah, eu estou com uma inveja branca de fulana de tal. Eu posso falar assim: gente, eu tenho uma inveja branca da Ana Cláudia e da Bruna, minha filha, porque elas sabem passar os meus cartazes para o PowerPoint e eu não sei, por isso que atrasou o negócio hoje. Né? É uma inveja branca. E branca o quê? Inveja pode ser branca, amarela, azul, roxa. É tudo a mesma inveja. Inveja não tem cor não, gente. É vício. É os vícios que a gente tem que combater. Isso não existe, né? Então o orgulho é a venda que nos obscurece a visão. E eu vou deixar aqui, nesse encerramento, uma pergunta para vocês. Se o orgulho é a venda que nos escurece a visão, que tal a gente tirar essa venda? E chegamos a esta conclusão aqui, que repensando o nosso comportamento, nossas atitudes e nossos pensamentos, nós vamos permitir que a humildade faça morada no nosso coração. Porque a humildade é, sim, o melhor caminho para o nosso progresso.